Bom, o ex-presidente Jair Bolsonaro foi indiciado pela Polícia Federal, além de outros indivíduos que integravam o seu governo. Nós vamos abordar aqui em que consiste o indiciamento e o que ele representa, qual o significado e quais as consequências do indiciamento para o ex-presidente Jair Bolsonaro, bem como os outros indivíduos, vários que são ocupantes de cargo e que eram ocupantes de cargos no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente vai diretamente aqui para a tela, a gente entra lá no site da Revista Oeste, que noticia. Então, ó, Polícia Federal indicia Bolsonaro, Braga Neto e outros 35 por suposta tentativa de golpe de Estado. Continua o texto, veja comigo. Relatório de mais de 800 páginas cita ainda a abolição violenta do Estado Democrático de Direito e organização criminosa. Portanto, são os crimes que são imputados por meio desse indiciamento ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Aqui no Poder 360 nós temos uma notícia muito semelhante, olha. Polícia Federal indicia Bolsonaro, Braga Neto e mais 35 por tentativa de golpe. Ex-presidente deve responder por tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Operação contra golpe foi deflagrada no dia 19 de novembro. Meus caros, mas o que significa esse indiciamento? Pô, ele foi processado? É o Ministério Público agora que assume? Ele vai ser preso? É uma ordem cautelar? É uma medida cautelar? O que é o indiciamento? O indiciamento é um ato por meio do qual o delegado de polícia que conduz as investigações imputa ao investigado. É o momento em que o delegado de polícia atribui ao investigado a prática da infração penal. É como se ele dissesse para ele, olha, você é investigado e há elementos informativos suficientes que indicam a autoria dos crimes que são investigados a você que está sendo indiciado. Então não significa que a pessoa indiciada é culpada, até porque no nosso país nós temos um regramento constitucional segundo o qual ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Então, o ex-presidente Jair Bolsonaro, neste momento de indiciamento, recai sobre ele a existência de indícios de autorias, segundo o qual a polícia judiciária que conduz a investigação considera ele como autor da infração penal. O indiciamento está previsto na Lei 12.830, e eu vou abrir com você aqui, 12.830 de 2013, que é a lei que dispõe sobre a investigação criminal conduzida pelo delegado de polícia. Então é um ato dentro da investigação policial, é um ato pré-processual, é um ato que antecede o processo. Não significa necessariamente que uma vez indiciado, o Ministério Público vá oferecer a peça acusatória contra aquela pessoa indiciada, até porque o Ministério Público tem independência funcional. Então, nesse caso, por exemplo, uma vez concluídas as investigações, tem-se o indiciamento. Após o indiciamento, por mais alguns dias, certamente o delegado vai concluir as investigações e vai remeter ao juízo, que remeterá à Procuradoria de Justiça, para que, se for o caso, da Procuradoria do Ministério Público Federal, para que, se for o caso, ofereça a denúncia. A denúncia é a peça acusatória inicial. Então, na ordem que existe antes do início do processo, você tem o indiciamento e logo após a conclusão do inquérito policial. A Promotoria de Justiça, o promotor, o procurador, ele é que tem a atribuição constitucional para verificar se ali estão presentes os elementos informativos e a materialidade aptas para que ele ofereça a peça acusatória, para que ele ofereça a denúncia. Então, o indiciamento não significa sequer que haverá o oferecimento de uma denúncia. Porém, o indiciamento significa que a polícia conclui e imputa ao investigado a autoria do fato criminoso que está sendo investigado. Entende? O indiciamento, que eu quero deixar claro é que o indiciamento não vincula necessariamente a procuradoria. Assim como o oferecimento da denúncia por parte da procuradoria não vincula o juízo de receber a denúncia. Muitas vezes o promotor, o procurador, oferece a denúncia contra aquele indivíduo que será o réu e o juízo absolve sumariamente, rejeita a denúncia, não recebe a denúncia, percebe? Então não há vinculação. O delegado de polícia pode, inclusive, não indiciar o indivíduo, entendendo que sobre ele não recaem elementos informativos suficientes que atribuam a ele a autoria do fato. E o promotor de justiça, quando for analisar, pode entender diversamente do delegado de polícia, entender que não. Na verdade, ali existem elementos informativos sim, portanto, oferece a denúncia. Ou, diferente ainda, o promotor de justiça pode entender que é caso de arquivamento, que não há a demonstração de elementos, conforme o delegado mesmo já havia apontado, e suscitar o arquivamento perante o juízo. E aí o juízo não concordar e remeter
ao órgão revisional da Procuradoria ou do Ministério Público. Eu só estou querendo deixar claro que não há vinculação. Um ato não vincula necessariamente os atos subsequentes de outros órgãos ou de outras autoridades que fazem parte da persecução penal. Beleza? Vamos continuar e a gente vê aqui qual é o dispositivo que trata do indiciamento e como isso afeta o ex-presidente Jair Bolsonaro e os demais que são investigados nesse procedimento. Parágrafo 6º do artigo 2º, então, o artigo 2º diz, olha, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais exercidas pelo delegado de polícia são de natureza jurídica, essenciais e exclusivas de Estado. Aí, o parágrafo 6º, nós temos indiciamento privativo do delegado de polícia dar-se-á por ato fundamentado, mediante análise técnico-jurídica do fato, que deverá indicar a autoria, a materialidade e suas circunstâncias. Então a gente compreende que o momento do indiciamento é o momento em que o delegado apresenta perante o investigado a existência de elementos informativos que indicam a autoria, a demonstração da materialidade e as circunstâncias do fato que é objeto de investigação. Beleza? Porque eu acho importante a gente abordar essa lei. É importante abordar essa lei porque a edição dessa lei, que se deu a partir da apresentação do projeto em 2012, traz uma justificativa muito significativa para a investigação policial. A gente tem que lembrar o seguinte, aquelas ações que foram desencadeadas, por exemplo, no âmbito da Operação Lava Jato, também receberam a importância da investigação policial conduzida pelo delegado de polícia e, claro, supervisionada pelo Poder Judiciário, né? Nós temos que lembrar que a mesma polícia que hoje está apurando essas condutas que são atribuídas à prática de tentativa de golpe é a mesma polícia que apurou os crimes que ocorreram no cenário da Operação Lava Jato. É a mesma polícia. Portanto, a gente tem que se ater a questões técnicas. Veja só o que diz a justificativa quando foi apresentado essa proposta de lei que trouxe essa expressão, o indiciamento. O indiciamento já existia, mas ele recebeu uma roupagem legal a partir da edição da Lei 12.830. Esse trechinho aqui é muito importante. Veja só, vale lembrar a importância do inquérito policial no mundo jurídico, como garantia do direito do cidadão, fato expresso na exposição de motivos do próprio Código Penal, onde se afirma que o inquérito policial é uma garantia contra apressados e errôneos juízos, formados quando ainda persiste a trepidação moral causada pelo crime ou antes que seja possível uma visão de conjunto dos fatos, nas suas circunstâncias objetivas e subjetivas. Mas o nosso sistema tradicional, como o inquérito preparatório, assegura uma justiça menos aleatória, mais prudente e mais serena. O que acontece, meus caros? A existência do inquérito policial e a investigação preliminar, como ela atualmente vem sendo chamada, ela é importante na medida em que ela preserva direitos dos investigados. Veja só, você pode ter uma situação de uma prisão em flagrante, como é o caso que aconteceu em relação àquelas pessoas que foram presas no dia 8 de janeiro de 2023. É muito melhor, sob o ponto de vista da coleta de elementos informativos e provas e demonstração de materialidade, a investigação, a condução de um inquérito policial. Até para o próprio investigado se defender eventualmente. Então, eventualmente, caso o ex-presidente Jair Bolsonaro seja denunciado pelo Ministério Público, o inquérito também será importante para a própria defesa, não somente do ex-presidente, mas também dos demais indivíduos que forem denunciados pelo Ministério Público. Porque é somente a partir da denúncia que haverá, então, o verdadeiro início do processo penal, com o recebimento da denúncia por parte do juízo. Beleza? Isso é o indiciamento. São muitas informações, são muitas coisas que são relevantes dentro desse contexto, desse indiciamento, até por conta dessa repercussão que há no nosso país e essa polaridade que existe no nosso país entre pessoas de esquerda, de direita, de centro e extremos, né? Extrema esquerda, extrema direita. Mas é importante a gente buscar analisar de forma técnica, objetiva, os elementos como são apresentados e ver os próximos passos, né? Como que as instituições irão agir a partir desse momento e o debate que vai ser posto com toda certeza aí, tanto no Congresso, Câmara dos Deputados, Senado e o próprio cenário político, tá certo? Deixe seu like, se inscreva no canal e a gente se vê em outro vídeo.